Abra sua Bíblia no Salmo 90, leremos somente o verso 1. Salmo 90, no verso 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Grande e eterno Deus, nos encurvamos diante da Tua soberania. Temos a grande responsabilidade de pronunciar os Teus oráculos. A responsabilidade é grande. A Tua palavra recomenda, e eu acredito até que ela é imperativa. Se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. É grande a responsabilidade, porque falo aos teus filhos e às tuas filhas que estão cultuando presencialmente, e também aos teus filhos e às tuas filhas que estão cultuando virtualmente. E essa palavra ela vai permanecer guardada nos nossos arquivos virtuais do YouTube e do Facebook, e ela tem a grande responsabilidade de promover uma revolução, porque o teu evangelho é o poder de Deus, é o dunamis, que promove diferenças para melhor na vida das pessoas. Fala poderosamente, tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração, que todos nós saímos mais crescidos, mais adultos, após esta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Ele, refúgio de geração em geração. Quem falou isso? E é bom você lembrar, você que tem dificuldade para orar, acabam as palavras. Isso aqui foi uma oração. Salmo 90 é uma oração de Moisés. É uma oração que ele faz, que se torna a composição desse que hoje é o Salmo 90. Ele faz isso por volta do ano 1440, e ele vai trabalhar muito bem uma linguagem que pode ser chamada de preterista. Ele tem uma visão preterista. Para você entender, gente, olha só, como é que a Bíblia começa e como ela termina. O Joãozinho, o querido Joãozinho, aquele que vivia, era apanhado de vez em quando com essa cabeça encostada ao peito de Jesus, mas Jesus não pegou leve com eles. Uma vez o chamou de filho do trovão, repreendeu, falou para ele, por mão dele: vós não sabeis de que espírito sois, ou seja, vocês estão dando ouvidos para outro espírito que não é o Espírito Santo, porque eles queriam pedir a ordem de Jesus para descer fogo do céu e consumir uma aldeia de samaritanos, e Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas sim para salvá-las. Eles queriam fazer isso como uma demonstração de carinho para Jesus, porque aquela aldeia de samaritanos não quis receber o Senhor Jesus, que estava indo já para o seu momento conclusivo para Jerusalém. Então, diz o relato que aquela aldeia não quis receber o Senhor Jesus, não quis receber, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. O grande problema, a grande animosidade instalada entre judeus e samaritanos. Mas esse Joãozinho, ele vai receber o quê? Ele é retirado por Deus, pela intervenção de Deus, de um tacho de óleo fervente, para receber aquilo que nunca ele calculava, quanto tempo ia demorar para acontecer isso. Ele recebe o Apocalipse. Então ele foi retirado, foi
É aquilo que nós falamos aqui. Todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa. Então, ele poderia ser fritado igual o pastelzinho que você compra lá na feira, mas ele não foi. Deus o tirou. Segundo algumas pessoas, ele ficou com algumas marcas, ficou aliás, com várias marcas no seu corpo, mas o suficiente para não perder a sua lucidez e escrever o Apocalipse, receber a visão de Deus. No Apocalipse você vai ver linguagem histórica, em linguagem preterista, linguagem futurista e linguagem devocional. Você tem tudo isso no Apocalipse. Mas o que tem o João a ver com o Moisés? Tem tudo a ver, porque o João fala para frente. O que ele mostra é o que vai acontecer baseado em coisas históricas. Então, a escatologia, num primeiro momento, era chamada, até por conta da sua etimologia, doutrina das últimas coisas. Mas, com o passar do tempo, nós tivemos que redefinir isso. Escatologia é a doutrina das coisas que eram preditivas quando foram escritas. Então, muitas das coisas que João viu antes do ano 100 da era cristã, DC, depois de Cristo, já se cumpriram, porque ele viu isso antes do ano 100. Agora, no ano 1440 AC, ou antes de Cristo, um homem tem uma visão, uma revelação retroativa. E ele trabalha naquilo que chamamos de pretérito. Ele tem que usar adequadamente uma linguagem preterista. Então, ele vai pegar lá no início. Não existia essa dimensão. Não existia. Ele narra até isso, que não existia essa dimensão. Você só fala muito, você só tem valores em cima dos valores da sua dimensão, que é medida, que é mensurada por largura, comprimento e altura. Essa é a nossa dimensão. Mas a dimensão do Espírito, não. Só para entender, com toda certeza, nós temos mais anjos aqui do que seres humanos. Então, para vocês entenderem o que é uma dimensão e outra, a nossa dimensão, ela é regida por leis do tipo: 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tem a lei da gravidade. Então, só que esses seres da outra dimensão não são limitados pelas mesmas leis que nós somos limitados. Então, Moisés, ele narra antes disso tudo. Embora o Joãozinho também pega uma carona no Moisés, e diz lá no início do seu evangelho, ele fala: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí ele fala sobre aquilo que é da nossa dimensão. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus, ele está falando do Senhor Jesus, que é chamado de uma maneira justa de Pai da eternidade, ou seja, ele é mais velho do que a eternidade. Então, ele é anterior à eternidade ativa, porque ele tem eternidade retroativa, ele não tem princípios, não tem princípio. E Moisés, ele vai narrar isso tudo. Ele começa lá, Bereshit, Bará e Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, e esse verbo criar aí é Bará, por quê? Porque é chamar à existência aquilo que não existe na nossa dimensão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse ano, aproximadamente 1440,
AC, né, antes de Cristo, ele tem uma revelação, e ele conta nos 5 livros chamados Pentateuco muita coisa. E ele chega no final de tudo, ele vai fazer uma conclusão linda, espetacular. Ele está fechando ali a sua carreira. Na linguagem de Paulo, ele está dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas como é que ele fala? Ele fala isso do jeito que ele fala no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. E ele lembra de tudo. Ele vai lá no Adão, e depois, que ele mesmo narrou. Ele narrou tudo isso retroativamente. Ele pega e coloca a sua narrativa, alcança o primeiro ser da nossa dimensão, um ser humano da nossa dimensão. Por que eu estou falando ser humano da nossa dimensão? É contradição, mas tem ser humano que não é da nossa dimensão. Jesus é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Mas aquilo que deveria ser corretamente o protótipo, ou seja, o primeiro, a partir dele, só gente abençoada estaria no planeta, mas ele faz uma opção de dar ouvidos à sua mulher, e a sua mulher dá ouvidos para uma terrível serpente. Aí o negócio entorna. E aí Deus, no seu plano, ele falou: não, tenho que chamar a ação o protótipo do protótipo. Quem é o protótipo do protótipo? Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro protótipo. É com Jesus. Que sim, e é só com Jesus que nós poderemos ter realmente um planeta abençoado, um planeta de felicidade, o verdadeiro paraíso. Mas ele começa a dizer assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E ele passa isso tudo na cabeça dele. Ele está concluindo, ele sabe que ele vai morrer, ele não vai entrar, ele está lá na colina, vendo a terra prometida, lá ele não vai entrar. Ele, nessa composição, nessa oração, vem tudo à mente dele. Tanto quanto João viu tudo para frente, ele viu para trás. E ele começa a lembrar de tudo. Ele começa a entender o que está no caráter de Deus. E ai de nós se isso não estivesse no caráter de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí o casal escolhe ser expulso do jardim do Éden. Esse casal escolhe isso. Ele não escolhe não confiar em Deus e confiar na serpente. Por isso eles são expulsos. E aí eles estão totalmente vulneráveis. Quem são eles fora do jardim? Quem são eles fora do paraíso? Seres totalmente vulneráveis. Seres totalmente à mercê de um inimigo. Salmo 124 diz o quê? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivos. Deus expulsa, aliás, é a consequência. Quando você estuda ramartiologia, você entende que muitas coisas elas existem por decorrência da desobediência. Toda pessoa que peca comete uma violência contra si mesmo. Não é o Deus ruim,
mas são consequências. Tudo que o homem semear, disso também ceifará. Aquele, pois, a quem oferecerdes os vossos membros para servir, desses sois servos. Então, vocês estão fora. Agora, vocês entram numa atmosfera, vocês entram num universo do mal. E tadinho de vocês. Quem são vocês? Não, o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. E esses 1/3 dos anjos que foram expulsos estão só esperando, estão batendo a palma na mão. Ei, agora nós vamos ter um serviço. Nós temos serviço. E aí vamos acabar com as gerações que vão vir a partir de Adão e Eva. E aí eles já entram lá no coração de Caim e já promovem o primeiro assassinato, porque Caim quer oferecer o que quer. Olha, vejam bem, coisa até aparentemente bonita. Nossa, o que eu vou oferecer é muito mais bonito que esse cordeiro que Abel está oferecendo aí, um cordeiro cheio de lã, meio encardido. Eu vou oferecer um negócio muito mais bonito, eu vou oferecer melancias, melões lindos, maravilhosos, né? Aquelas melancias rajadonas, aquelas morangas, né? Isso é muito mais bonito que um cordeiro, né, Jurandir? Só que não é isso que Deus quer. O que Deus quer? Quer cordeiro. Por quê? Não para Ele próprio, não para atender à sua arbitrariedade, mas Ele quer cordeiro, porque cordeiro é um tipo daquele que vai libertar essa raça, a raça humana. Tem que ser. Isso se chama sombra de bens futuros. Mas isso tudo passa na mente de Moisés. Moisés vê isso tudo. E ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Essa mensagem veio para mim ontem à noite, acho que era uma meia-noite mais ou menos, quando minha filha está insistindo em descobrir árvore genealógica nossa, tanto da parte da Magda como da minha. E aí eu começo a lembrar, né? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Na Bíblia você vai ver geração como geneia do grego, que é grupo de pessoas que vivem num determinado tempo, que é um conjunto das gerações, todas vivendo num determinado tempo, e dentro dessa geneia tem as gerações que são chamadas as gerações de cosmovisões diferentes, que são modelos mentais, estilos de vida diferentes, como eu, o Jurandir, a Márcia, a Magda, nós, Marilene, somos da geração Baby Boomer. E a Nenê gostou porque não incluí ela, mas ela é da Baby Boomer também. A geração depois, geração X, geração Y, geração Z, a geração dos chamados conectados. Então, a geneia é um conjunto de pessoas que vivem num determinado tempo. E tem gente, esses tempos eu fui fazer um trabalho no Rio de Janeiro e eu falei dos veteranos, que é a geração dos meus irmãos, do meu irmão Ezequiel, do Daniel. Aí um presbítero falou: peraí, pastor, se eu sou antes disso. Então, tem uma geração anterior que não tem sido catalogada. Esse presbítero é irmão da cantora Ângela Maria. Mas vamos para aquilo que Moisés está querendo dizer.
Imagine você. Você tem 2 pais, você tem 4 avós, você tem 8 bisavós, e aí vai crescendo isso. Isso vai crescendo, para chegar até você. Aí, o Salmo 139 diz que tudo já estava preparado para você. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritas todas essas coisas quando nenhuma delas havia. Você já pensou que coisa linda? Então, se é aquilo que muitas vezes passa pela sua mente, o inimigo quer colocar na sua mente, que é tudo por um acaso, que é mérito seu, para com isso. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos. A partir da expulsão, Deus tem que colocar. Adão e Eva estão colhendo o que plantaram. Mas se eu não protegê-los, vai ser totalmente destruída. Aquilo que nós, eu, Pai, você, a palavra, você, Espírito Santo, que nós criamos, vai ser totalmente desfigurado isso. Nós temos que colocar o quê? Refúgio. Essa raça tem que se refugiar, ela tem que ter refúgio. As gerações vão surgir e nós vamos proteger essa geração. Vamos trabalhar, logicamente, com sabedoria, com limites, mas nós vamos proteger. A ponto do Salmo seguinte, que é o 91, dizer: eu habito no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descanso. Digo do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. Porque Ele me livra do laço do passarinheiro. Olha quanta coisa Ele vai livrar. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas estou seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Somente com meus olhos olho e vejo a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha tenda, porque aos seus anjos dá ordem ao meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentam nas suas mãos para que eu não tropece com meu pé em pedra. Piso o leão e o áspide, calco aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente o amo, também ele me livra. Põe-me no alto retiro, porque conheço o seu nome. Quando eu o invoco, ele me responde, está comigo na angústia. Livra-me e glorifica-me. Dá-me abundância de dias e me mostra a sua salvação. Olha como é que ele tem sido refúgio de geração em geração. Então você olha para trás, eu estava conversando com o Kimal, e esse lado da ancestralidade, que é muito forte na África, em muitos lugares. O quanto Deus trabalhou, e a gente sabe disso. O quanto Deus trabalhou na sua sabedoria, para quê? Para que você fosse hoje um servo de Deus, uma serva de Deus. Você não foi vítima da terrível maldição de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Minha mãe era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim. Deus entrou com providência, entrou com provisão. Deus entrou com muita sabedoria e com braços eternos te trouxe para a luz.
Olha agora, eu vou dar um... O Caio vai colocar aí uma ideiazinha, só para você imaginar como é que é isso, essa questão, uma ideia de árvore genealógica. Olha aí. Você vai vendo como é que é isso. E aí o Senhor vai se colocando como refúgio em todas essas as gerações. Dá para aumentar? Mas vamos lá, olha aqui, ó, eu, mamãe, papai, avós maternos, avós paternos, e vai duplicando, ó. Bisavós maternos, bisavós maternos, bisavós paternos. Então vai somando para cima, né? Eu venho de um ninho formado por dois, mamãe e papai, que vieram cada um de um ninho. E é assim a ideia. E aí o Espírito Santo, lá, naquele que narrou tudo retroativamente, Moisés diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Minha filha está empolgada nisso, até a Magda questiona, mas por que ela está gostando tanto disso? E ela está descobrindo coisas. E ela, de vez em quando ela me manda alguma coisa que ela descobriu minha certidão de nascimento. Olha só, a certidão de número 23 no cartório de Pedro de Toledo. Nesse mesmo cartório, eu casei. Casei no dia 25 de dezembro de 1975. No Natal, exatamente no Natal. A gente olha, lembra, para vocês, isso é uma questão para agradecer a Deus. Quantas vezes vocês disseram, travou tudo, não vai dar mais para ir. Essa eu não vou conseguir vencer. Quantas vezes você disse? Quantas vezes você olhou para a frente, viu tudo travado, não viu luz no fim do túnel? E aí Deus disse: avança, porque clamas a mim. Diga ao povo que marche. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?
todo tempo meu socorro vem de ti. A gente muitas vezes é egoísta até lembrando das bênçãos de Deus, porque a gente só lembra das nossas bênçãos, né? A gente não lembra das bênçãos que aconteceram. Como é que de geração em geração Deus trabalhou? Minha mulher não sabia, minha esposa não sabia, mas ela tem origem portuguesa. E aí teve uma libertação lá. Os Felicianos lá, teve uma divisão dos Felicianos que se tornaram da Silva e vieram de Portugal para cá. Aí, no meu caso, Oliveira, origem hebraica. Aí a maravilhosa Santa Inquisição começa a perseguir os judeus. E eles têm que mudar de nome. Tirar os nomes hebraicos e colocar nome de árvore. Oliveira, Pereira. E começa a ver. A gente... Será que você não entende que Deus preparou um caminho para você chegar até onde você está aí agora? Que hoje Ele tem uma expectativa em relação a você. O Salmo 139 está dizendo: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Eu estou dizendo isso para Deus. O Senhor viu antes de tudo, antes do encontro de um espermatozoide com um óvulo. Já tinha plano para mim, eu já existia nos planos de Deus. No teu livro foram escritas todas essas coisas quando nenhuma delas havia. A minha filha está achando no livro dos homens aqui, Jurandir, nos cartórios. Tem umas folhas que ficam disponíveis para a estatística nos cartórios. Essas folhas que ela está achando. Aí você vê quanta coisa, quanto livramento de Deus, quanto livramento de Deus. A gente pensa só, não, Ele me livrou disso, daquilo. Já pensou se eu fosse egoísta, falar, Senhor, você podia ter me... Semana passada nós estávamos aqui, o pessoal da diretoria, aí precisávamos da chave, nem a irmã Irene, nem o Newton estavam aí, aí eu tive que pedir para o Anderson vir de onde estava. Aí quando cheguei aqui, eu pude sair para ir lá, apanhar os meus filhos na escola, aí quando eu vou indo no meio do trânsito, eu comecei a usar direto álcool, e aí começou a formar um resíduo no fundo do tanque, que é um gel, e aí o computador começa a ler diferente, e aí você começa a sentir no acelerador a coisa enfraquecendo, até que parou. E eu falo assim, mas Senhor, por que o Senhor não me avisou antes? Por que o Senhor não me avisou isso? Que eu teria enchido esse tanque de gasolina pura mesmo. Me tira dessa, Senhor, me tira dessa. E aquele trânsito, passava o caminhão menos de um palmo assim do meu carro, assim, na marginal. Aí eu ligo para o Anderson, deixa o pessoal aqui, vai lá, passa, compra gasolina, coloca. Aí, dando a partida, o carro funciona. E a gente sai. Tem tanta mão de obra que a gente dá para Deus, que a gente fica assim. Por que Deus não fez isso comigo? Mas Ele fez, livrou de tanto. Eu poderia dizer, né, com 2 anos, o Senhor podia ter me deixado morrer, eu já estava salvo. Ia para o céu sem baldeação. Com 2 anos eu morri 2 vezes. Era melhor ter morrido do que ter enfrentado. Isso é coisa de covarde. Isso é
palavra de covarde para Deus. Você tem toda uma carreira aí pela frente, você não sabe para onde você vai. Eu disse lá num dia carregando banana no meio daquele capinzão, uns 40 graus, caixa de banana gordo, pesado, que ele estava amassando meu ombro. E eu perguntei, senhor, vai me deixar eu morrer mesmo aqui? No meio de capinzalzão, aqui? Ele falou, você não sabe para onde eu vou te levar ainda. E isso se apagou na minha mente. Um dia eu estava lá em Manhattan, lá em Nova York, lá nas Torres Gêmeas. O senhor falou, lembra que eu te falei onde que eu ia te levar? Você se achava a pior das criaturas lá no meio daquele capinzão, daquele calorão? Na grande parte das vezes, Deus não nos livra do perigo, mas Ele nos livra no perigo. Às vezes Ele livra do perigo. A primeira vez que eu fui para Angola, tenho certeza que se eu entrasse naquele avião, ia acontecer algo, porque o inspetor da ANAC tentou 3 vezes ver no potenciômetro se aquele avião atingia os níveis mínimos para que pudesse fazer a viagem, e não atingiu. Aí entrou um doido no meio do pessoal lá esperando, lá mais de 200 pessoas. Ele grita, será que vocês não estão vendo que nós estamos sendo levados para a morte? Lá em cima não tem acostamento para parar. Quantos livramentos de Deus, quantos livramentos. No meio da guerra civil no Chile, tiro, pedrada, a cidade toda às escuras. Perguntei para o senhor vai me deixar morrer aqui, longe da minha esposa, dos meus filhos? Foi a primeira vez que ele me falou, todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa. E acreditem, uma vez ele me falou, foi duro, eu não chamei covardes para a minha obra. Eu não chamei covardes para a minha obra. Então, queridos e queridas, nesse momento nós vamos agradecer a Deus. O Senhor disse, através de Pedro, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falemos com Deus. Senhor, a tua palavra foi exposta e ela sim traz à memória aquilo que nos traz esperança, porque sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se o Senhor nos livrou tantas vezes e de tantas maneiras até hoje, é porque o Senhor tem projetos lindos, maravilhosos a nosso respeito. E nós podemos dizer como Moisés disse, mesmo muito próximo do seu descanso, com 120 anos de idade, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado por tudo, pelos grandes livramentos, pela grande mão de obra que nós demos para os teus ministros angelicais, anjos do Senhor, magníficos em poder. Tanta mão de obra, mas valeu a pena, porque nós estamos aqui, executando exatamente aquilo que o Senhor quer. Acreditamos estar no centro da Tua vontade. Continua conosco. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E nisso descansaremos sempre, Senhor, nisso descansaremos. Se o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração, continuará sendo. Que nós atendamos a isso.
tudo. A tua fidelidade tem que ser correspondida com a nossa fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Graças a Deus. Podeis vos assentar.